Nada no mundo está mais envolto em mistério do que o antigo leão enorme com cabeça humana chamado Esfinge. Acredita-se que a grande Esfinge foi criada por volta do ano de 2500 a.C. para o faraó Khephren. Sim, ela é tão antiga assim. Depois de um tempo, a Esfinge foi coberta pela areia e posteriormente tentaram desenterrá-la para admirá-la. E assim repetidamente até o ano de 1817, quando ocorreram as primeiras escavações arqueológicas modernas. Mas elas também não conseguiram revelar todos os segredos deste monumento. Por exemplo, há um buraco na cabeça da Esfinge e ninguém sabe para que ele serve. Um viajante do século XVI escreveu que uma vez um sacerdote entrou na cabeça da estátua e quando ele falava, parecia que a própria Esfinge estava falando. Muitas representações em pedra do Império Novo retratam a Esfinge usando uma coroa. Se a coroa realmente existiu, o buraco poderia ser um ponto de fixação. Seja como for, em 1926 o buraco foi fechado com uma escotilha de metal. No mesmo ano de 1926, o excesso de areia foi removido da Esfinge e os arqueólogos acabaram descobrindo um túnel misterioso ao nível do solo em seu lado norte, ou seja, o lado da cauda. A descoberta empolgou arqueólogos e turistas, mas pouco depois o túnel foi fechado com alvenaria e ficou praticamente esquecido. Mais de 50 anos depois, 3 idosos que trabalhavam nas proximidades lembraram-se da existência da passagem e ela foi aberta novamente em 1980. Vale dizer que a passagem é bastante estranha. Ela é composta por uma parte superior e uma inferior, posicionadas em um ângulo de cerca de 90 graus entre si. Por quê? Com que propósito isso foi feito? Uma teoria diz que a passagem foi escavada por caçadores de tesouros depois que a estátua foi construída. Ou seja, a passagem foi perfurada de cima para baixo e só depois é que um buraco adicional foi cavado na parte inferior. E isso realmente poderia ter acontecido na época do Antigo Egito. Afinal, muitos túmulos antigos foram saqueados rapidamente e ninguém tinha medo de nenhuma maldição. Outra teoria sugere que este poço de origem antiga é um túnel de pesquisa ou um túmulo inacabado que, ao que tudo indica, não leva a lugar nenhum. Como assim lugar nenhum? O que acontece é que ao escanear o monumento através da tomografia sísmica foi encontrado um vazio debaixo da superfície. Um vazio que supostamente mede 12 por 9 metros e está localizado cerca de 5 metros abaixo da Esfinge. A descoberta causou alvoroço na comunidade científica, pois pode indicar que alguns artefatos desconhecidos poderiam estar escondidos debaixo do famoso monumento. Pode ser que nem mesmo os caçadores de tesouros tenham chegado até eles. Embora a tomografia sísmica tenha sido usada para detectar anomalias subterrâneas antes, esse vazio é particularmente notável devido a seu tamanho e localização. Além desse vazio, vários outros vazios foram encontrados nessa mesma área. Acredita-se que um deles seja uma espécie de biblioteca antiga, que poderia conter informações valiosas sobre a história e a cultura egípcia antiga. Mas há um sério problema. Devido a que a sala misteriosa está localizada a uma profundidade significativa, ela provavelmente foi inundada pelas águas do lençol freático. Elas estão localizadas justamente a 5 metros abaixo do nível do solo. Seja como for, a Esfinge é um monumento incrível. Ela é considerada uma das estátuas mais conhecidas do mundo. Mas talvez a Esfinge nem sempre tenha sido como estamos acostumados a vê-la. Segundo alguns pesquisadores, inicialmente sua cabeça era de leão e não de humano. O geólogo Colin Reeder descobriu que o corpo da Esfinge é muito mais antigo que sua cabeça, sugerindo que a figura humana foi adicionada posteriormente. A teoria de Reeder também é apoiada por outras evidências. Por exemplo, o corpo e a cabeça da Esfinge são desproporcionais. E isso também sugere que inicialmente sua cabeça não era humana e sim de leão. Além disso, para os antigos egípcios, os leões eram importantes símbolos de poder. Alguns cientistas até tentaram recriar exatamente a aparência da Esfinge na época em que foi construída. No entanto, esses resultados exigem uma revisão da data de criação da Esfinge. Portanto, os egiptólogos ainda não estão dispostos a aceitar a teoria em sua totalidade. Vale dizer que essa coisa de passagens secretas é algo característico do Antigo Egito, e que quanto mais as tecnologias modernas avançam, mais podemos descobrir sobre essas passagens. Veja a pirâmide de Quéops, por exemplo. Graças aos novos avanços da física, os cientistas conseguiram descobrir um enorme vazio escondido dentro da famosa pirâmide. Em 2016, uma equipe internacional de cientistas anunciou que havia encontrado um espaço vazio de cerca de 30 metros. Não se sabe ao certo para que finalidade esta sala foi criada. Isso era uma câmara? Um túnel? Uma grande galeria? Talvez ninguém tenha construído essas instalações de propósito, o que também é possível. Muito provavelmente o espaço vazio cumpria algumas funções de engenharia. Ele podia, por exemplo, ajudar a reduzir a carga em outras salas conhecidas da pirâmide. Resumindo, a única esperança é que a tecnologia avance e que no futuro possamos olhar através das pedras e entender o que há lá dentro. E se você acha que o estudo dos antigos monumentos egípcios é algo muito lento, então você está certo. Compreender uma cultura há muito perdida pode ser difícil e isso dá origem a muitas mistificações. Mas voltaremos a elas mais tarde. Enquanto isso, vamos falar sobre o Serapeu de Mênfis, que era um antigo cemitério para touros sagrados.
Durante um período de cerca de 1.400 anos, pelo menos 60 animais foram enterrados lá. Os sarcófagos desses touros eram feitos de pedra maciça e pesavam até 70 toneladas cada. O processo de escolha de um novo touro sagrado começava com a morte do touro existente. Vale dizer que esses touros viviam uma vida fabulosa. O animal era mimado e muito querido. Mas qualquer touro morre mais cedo ou mais tarde. Eles se preparavam para a morte com antecedência, pois demorava bastante tempo para fazer um sarcófago. Depois que o touro morria, parte de seu corpo era comida e o resto era mumificado ou preservado antes de finalmente ser enterrado. Esse ciclo se repetia várias vezes. Este processo continuou até cerca do ano 30 a.C., até que todas as atividades relacionadas ao culto do touro sagrado cessassem devido ao estabelecimento do domínio romano no Egito. Quando o Serapeu foi redescoberto, tornou-se uma verdadeira maravilha arqueológica e deu origem a um monte de teorias estranhas. Por exemplo, alguns acreditam que os sarcófagos gigantes eram destinados ao enterro de pessoas gigantes. Afinal, os antigos egípcios não iam gastar tanto tempo e esforço com simples touros, né? Mas a verdade é que iam sim. Isso porque no Antigo Egito dava-se muita importância aos animais. Os arqueólogos descobriram, por exemplo, uma incrível necrópole felina em Bubastis. Trata-se de um complexo de templos dedicados à deusa felina Bastet. As escavações revelaram um número sem precedentes de animais que foram mumificados e deixados como oferendas à deusa. Segundo alguns relatos, são literalmente milhares de múmias de gatos que foram envoltas em bandagens de linho e decoradas com amuletos representando Bastet. Ao norte de Bubastis fica um complexo de templos dedicado a Anubis, o deus da morte com cabeça de chacal. Se estima que milhões de cães também foram colocados em seus túneis labirínticos. Além disso, dependendo da divindade, nos tempos antigos as pessoas mumificavam suas pequenas cópias bastante bem. Há catacumbas com ibis, falcões, crocodilos, cobras e até babuínos mumificados. Às vezes tenho a impressão que os antigos egípcios gostavam tanto disso que mumificavam tudo que aparecia pela frente. Mas na verdade isso tinha um significado sagrado. As múmias eram usadas como oferendas. É mais fácil dizer quais animais os egípcios não mumificavam. Pelo que os cientistas sabem, não existem porcos e hipopótamos mumificados. E só, mas esse costume tinha um detalhe. A escala da mumificação dos animais era tão grande que as pessoas começaram a fazer falsificações. As múmias reais eram caras e a demanda por elas era enorme, então os comerciantes tiveram que achar uma saída. Imagine o quanto os pesquisadores contemporâneos ficaram surpresos quando fizeram uma tomografia computadorizada e usaram uma máquina de raio-x para olhar debaixo do embrulho das múmias e descobriram que cerca de 1/3 das múmias não continha nenhum animal, nenhum esqueleto nem nada do tipo. Os gatos, enquanto espécie, tiveram sorte. Afinal, o ibis sagrado está extinto no território do Egito moderno, pois foi incapaz de resistir a essa mumificação tão ativa. Quando os animais da natureza começaram a desaparecer, extensos programas de criação foram iniciados nos templos e nas aldeias próximas a eles. Algumas espécies foram salvas. Mas a simples ideia de criar animais apenas para mumificá-los me assusta. Mas vamos deixar os pobres animais egípcios antigos em paz. Há achados mais interessantes nas tumbas. Qual é a probabilidade de que ao descobrir alguma sepultura antiga você encontre um meteorito dentro dela? Isso é claro se você resolver explorar antigas sepulturas. Uma nova investigação encontrou algo notável em uma antiga tumba egípcia: contas decorativas feitas de meteorito. As contas em forma de tubo com idade estimada em cerca de 5.000 anos foram encontradas em 1911, em um cemitério localizado a cerca de 70 km ao sul do Cairo. As contas encontradas na tumba representam os primeiros exemplos conhecidos do uso de ferro no Antigo Egito, milhares de anos antes da Idade do Ferro. E o fato de esse ferro ter vindo do espaço é algo que os cientistas suspeitavam há muito tempo. Descobriu-se que as contas eram ricas em níquel, algo característico dos meteoritos ferrosos. Dados modernos confirmam que não se tratava de uma liga e que o material já era assim. Além do mais, os pesquisadores dizem que as contas têm uma estrutura cristalina característica, encontrada apenas em meteoritos. Muito provavelmente a decoração foi colocada no túmulo devido à sua rara beleza e suas propriedades mágicas. Para nós o ferro é algo familiar e sem graça, mas para os antigos egípcios algo que caía do céu era definitivamente um item especial. E este não é o único exemplo do uso de ferro meteórico. A descoberta de uma adaga de ferro na tumba de Tutankhamon confirmou mais uma vez a teoria de que os egípcios extraíam o metal precisamente de meteoritos. Até recentemente acreditava-se que os antigos egípcios não eram particularmente habilidosos no feitio de objetos de ferro até cerca do ano 500 a.C. Achados arqueológicos indicam que o ferro raramente era extraído no Vale do Nilo, especialmente se comparado com outros materiais como o cobre. Quando o faraó Tutankhamon morreu, o ferro era um material mais raro que o ouro.
Em princípio, isso pode ser entendido. Para obter o ferro é necessário realizar um número significativo de processos, fazer esforços e usar ferramentas que, ao que tudo indica, simplesmente não existiam no Antigo Egito. Tanto o Egito quanto a Península do Sinai tinham grandes depósitos de minério de ferro, e fontes textuais indicam que os egípcios conheciam esse metal. Quer dizer, eles sempre souberam desde o começo, mas o minério era usado principalmente para criar pigmentos para arte e para maquiagem. Acreditava-se que o ferro não era utilizado para fins mais familiares para nós como a fabricação de armas. Porém, tudo mudou quando uma adaga encontrada na tumba de Tutancâmon foi analisada por especialistas. Uma análise mostrou que uma parte significativa do metal foi obtida de meteoritos e não de jazidas de minério fundido. Como eu disse, o ferro meteórico, sendo um metal que veio lá de cima, tinha um status mais elevado e era claramente digno da lâmina do próprio faraó. E já que estamos falando do Tutancâmon, vale a pena dar mais atenção a esse faraó. Você provavelmente conhece esse cara. É justamente a máscara de ouro funerária do Tutancâmon que é considerado um dos símbolos mais reconhecíveis do Egito Antigo. Além disso, seu túmulo descoberto em 1922 estava praticamente intocado por saqueadores. E, portanto, revelou-se muito rico. A descoberta de seu túmulo foi considerada um dos maiores eventos arqueológicos de todos os tempos. E tem mais. É a tumba do Tutancâmon que está associada à famosa Maldição dos Faraós, devido à qual supostamente morreram os arqueólogos que perturbaram a paz do antigo rei. Obviamente isso é apenas um mito, mas não é disso que falarei agora. Entre outros tesouros, foram encontrados na tumba de Tutancâmon 6 carruagens de diferentes tamanhos, que podem ser consideradas as Ferraris da antiguidade. As carruagens eram o que havia de mais avançado na tecnologia da época. Elas tinham rodas com pneus de verdade feitos de um aro de madeira flexível. Além disso, as rodas de 6 raios eram feitas de madeira resistente. Devido a isso, os sacolejos causados pelos desníveis do solo eram absorvidos uniformemente e amortecidos pela roda. É praticamente como as suspensões inteligentes dos carros de hoje, só que feitas há 3.300 anos. Além disso, os cientistas que estudaram as carruagens têm certeza de que suas rodas eram resistentes a danos como um avião. Pois é, eu também não entendi muito bem o que isso significa, mas foi exatamente o que os cientistas disseram. O resultado de todas essas características é um surpreendente nível de maciez e conforto. Mesmo a uma velocidade de cerca de 40 km por hora na terra irregular do Egito, as carruagens do Tutancâmon eram fáceis de controlar. E além disso, era confortável andar nelas. Só que existe um porém. Como você deve saber, o Tutancâmon morreu muito jovem, com cerca de 19 anos. Existem várias versões do que poderia ter causado a morte do faraó, desde doenças congênitas até a malária. Mas alguns cientistas sugerem que o Tutancâmon morreu em um acidente de carruagem devido a inúmeros ferimentos. Entre outras coisas, pela falta da parte frontal da caixa torácica e de costelas em sua múmia. Obviamente, não há garantia de que o faraó perdeu essas partes do corpo devido a um acidente. É bem possível que elas tenham sido simplesmente removidas por saqueadores quando eles roubaram joias da tumba. Mas voltando às carruagens. Nos tempos do Antigo Egito, elas não eram só um meio de transporte, mas também uma das armas mais mortais. E as armas precisavam ser produzidas em grandes quantidades. Portanto, o faraó Ramsés II tinha uma fábrica inteira delas. A produção se assemelhava das fábricas de tanques contemporâneas. A primeira linha de montagem como as que conhecemos hoje foi usada na fábrica da Ford em 1913. No entanto, parece que os egípcios estavam muito à frente dos humanos modernos nesse aspecto. As partes das carruagens chegavam à fábrica separadamente. Depois passavam por uma série de oficinas onde eram ajustadas umas às outras. O resultado era uma carruagem totalmente funcional pronta para a batalha. Não é por acaso que foi durante o reinado deste faraó que ocorreu a Batalha de Cádiz, conhecida como a maior batalha de carruagens da história da humanidade. Entre 5.000 a 6.000 carruagens participaram dela. É pouco provável que fosse possível produzir tantas delas se as fábricas antigas não existissem. O que mais eles sabiam produzir no Antigo Egito? Próteses, e muito bem feitas por sinal. Há cerca de 2 décadas, uns arqueólogos que trabalhavam em uma câmara mortuária na necrópole Sheikh Abd al-Qur na oeste de Luxor, descobriram algo inesperado. Uma prótese complexa de um dedão. A prótese estava anexada aos restos mortais de uma mulher, e ao que tudo indica pode ser considerada a prótese mais antiga já descoberta. De acordo com as pesquisas, a prótese pertencia à filha de um sacerdote. No entanto, dada a qualidade do artigo, o sacerdote devia ter uma posição social elevada. Usando a microscopia moderna, a tecnologia de raios-x e a tomografia computadorizada, os cientistas conseguiram determinar que o dedão de madeira criado no início do primeiro milênio a.C. foi remodelado várias vezes para encaixar perfeitamente a sua dona. Os cientistas também documentaram os vários materiais e métodos usados para fazer a antiga prótese. Os artesãos que criaram o artigo deviam estar muito familiarizados com a fisiologia humana. A dona da prótese provavelmente morreu entre 50 e 60 anos e teve o dedo do pé amputado em algum momento de sua vida. A ausência do dedão provavelmente a incomodava, então a prótese pode ter ajudado. Não é novidade para ninguém que no Antigo Egito eles eram bem versados em medicina. Bem, pelo menos para a época.
A medicina egípcia antiga é o mais antigo sistema médico documentado. Além disso, os antigos egípcios são amplamente conhecidos por inúmeros feitos em matemática, astronomia e engenharia. No entanto, uma das invenções egípcias antigas mais misteriosas é provavelmente a lâmpada elétrica. Bem, ou algo do tipo. Não dá para negar que isso parece mais uma teoria da conspiração, mas eu nunca tinha ouvido falar dela antes e, portanto, fiquei interessado. A lâmpada de Dendera são fragmentos reais do baixo relevo do templo egípcio de Hathor. Segundo a teoria mais amplamente aceita dos egiptólogos, o mito egípcio da criação do mundo está retratado ali. O texto nas laterais é uma confirmação disso. A peça mostra uma cobra que nasce de uma flor de lótus, ou seja, símbolos simples e compreensíveis para o Antigo Egito. Mas como costuma acontecer com o Antigo Egito, existe um ponto de vista alternativo. Ele diz que o baixo relevo mostra um antigo dispositivo elétrico de iluminação. Não, sério, parece uma lâmpada gigante. E, além disso, não há acúmulo de fuligem nas paredes desses túmulos. Infelizmente, embora os antigos egípcios fossem ótimos em termos de tecnologia, eles não inventaram a eletricidade. Se isso tivesse acontecido, os arqueólogos já teriam encontrado fragmentos de vidro, filamentos e outras engenhocas sem as quais basicamente não existem lâmpadas. E eles não acharam nada disso. Outra descoberta que encantou os fãs das teorias da conspiração se chama Pássaro de Saqqara. Trata-se de uma estatueta de plátano descoberta em 1898 durante a escavação de um cemitério. O pássaro é aproximadamente do ano 200 a.C. e atualmente se encontra no Museu do Cairo. E quais são as conclusões mais lógicas que podem ser tiradas dessa descoberta? Bem, ela poderia ter tido algum significado cerimonial. Afinal, o falcão no qual o pássaro de Saqqara foi baseado corresponde à imagem de alguns dos deuses mais importantes da mitologia egípcia. Em primeiro lugar, a divindade do falcão, Horus, e também a divindade do sol, Ra. Pode ser que alguma criança da antiga nobreza egípcia brincasse com a escultura, ou talvez o pássaro funcionasse como um lindo catavento, ou um bumerangue, ou só como decoração mesmo. Mas por alguma razão, alguns acreditam que o pássaro pode ser uma evidência de que o conhecimento dos princípios da aviação existia muitos séculos antes de ser descoberto pela primeira vez. Desde então, várias tentativas foram feitas para replicar o design do antigo planador usando materiais e tecnologia contemporâneos. A primeira tentativa não teve sucesso. O projetista não conseguiu fazer o planador voar devido à sua instabilidade. A segunda foi o oposto. O modelo foi modificado e a madeira de cortiça foi utilizada. O projetista provou que podia fazer o planador voar com um leve empurrão e até planar. Mesmo assim, essa descoberta causa muita controvérsia. E os egiptólogos se recusam com razão a levar em consideração essas versões completamente estranhas. Mas peraí, certamente dirá um de nossos telespectadores. E aquelas imagens de aeronaves representadas em afrescos? Durante décadas, uma coisa do templo do faraó Seti I em Abidos deixou enlouquecidos os fãs de coisas místicas. No meio dos hieróglifos foi retratado algo como um helicóptero, bem como aeronaves e um submarino. Alguns acreditam que esses hieróglifos provam a presença da tecnologia moderna na antiguidade e que esse conhecimento pode ter sido transmitido aos egípcios por alienígenas, ou Atlantes, ou sabe-se lá quem. No entanto, a maioria dos arqueólogos concorda que não há nada de estranho nessas imagens. Esses exemplos de tecnologias antigas estão relacionados ao fato de que alguns faraós tinham o hábito de apagar os nomes de seus antecessores e escrever os seus por cima. Eu não estou brincando, esta era uma prática bastante comum. E imagine só, você é um faraó e quer ser admirado. Seu pai começou a construir um templo e depois morreu. Você deve concluir esta construção, só que no lugar mais proeminente todos os visitantes do templo verão o nome de seu pai. E não o seu nome. Temos que concordar que é meio incômodo. Portanto, os faraós mandavam mudar as inscrições. E eles não estavam nem aí para o fato delas serem esculpidas em pedra. As imagens que podem ser confundidas com tecnologia moderna são apenas o resultado da sobreposição de algumas inscrições sobre outras. Mas eu não mencionei os alienígenas por acaso. As informações sobre eles atraem o Egito Antigo como um imã. Em um vídeo publicado em um canal do YouTube dedicado a OVNIs, uma multidão de turistas pode ser vista olhando para as pirâmides e acima delas pairam 3 objetos triangulares bizarros. As legendas do vídeo dizem que ele foi filmado em abril de 2016 e que os OVNIs estiveram presentes por 4 horas. As pessoas mais místicas dizem que esta gravação é real, pois é de alta qualidade em comparação com outros vídeos que supostamente retratam naves alienígenas. Mas a tecnologia está avançando e a computação gráfica está muito mais avançada hoje em dia do que há algumas décadas. Mas o que você acha da teoria de que os antigos egípcios, ao que tudo indica, usavam as pirâmides como hastes de força? Pois é,
Quem precisa dos túmulos dos faraós? Seria melhor se essas estruturas gigantescas fizessem parte de um mecanismo inteligente que possibilitasse a comunicação com os deuses. E os deuses, é claro, vieram das estrelas como deve ser. Por alguma razão, os obeliscos recebiam atenção especial. Muitas vezes eram feitos de granito e depois colocados na frente de templos, palácios e outros edifícios públicos. E não se esqueça do quartzo encontrado no granito. Acredita-se que ele produz frequências incrivelmente nítidas quando são atingidos mecanicamente. O quartzo pode ser ativado eletricamente. O que isso significa? Algumas pessoas acreditam que o quartzo pode ser usado para transmitir certos sinais. Isso mesmo, para o espaço, para os deuses. Mas os antigos egípcios provavelmente nem imaginavam que seus descendentes distantes chegariam a essas conclusões. Acho que neste ponto você provavelmente está se fazendo uma pergunta. Por que justamente os antigos egípcios tiveram esse azar? Por que eles são constantemente associados a OVNIs? Por que procuram a presença de civilizações altamente desenvolvidas e criam um monte de teorias da conspiração em torno do Egito Antigo? Afinal, havia a Roma Antiga, a China Antiga e a civilização Maia. O que acontece é que as tecnologias dos antigos egípcios, em primeiro lugar, são conhecidas. E, em segundo lugar, são realmente incríveis. Já falei sobre algumas delas e você deve admitir. Há razão para se surpreender mesmo sem nada místico. As próprias pirâmides são um exemplo. É difícil para uma pessoa contemporânea acreditar que nos tempos antigos as pessoas eram capazes de construir algo tão complexo e tão enorme. Afinal, naquela época não havia caminhões basculantes, nem guindastes, nem betoneiras, nem nada. Mas as pirâmides foram construídas. Será que dava para fazer isso sem a ajuda de civilizações extraterrestres? Vamos dar uma olhada na pirâmide de Quéops, por exemplo. Acredita-se que ela foi construída através da obtenção de aproximadamente 2,3 milhões de grandes blocos com peso total de 6 milhões de toneladas. A maioria dos blocos foi esculpida nas proximidades, diretamente do Planalto de Gizé. No entanto, outros blocos foram trazidos de barco pelo Nilo, os de calcário branco de Tura para o revestimento, os de granito com peso de até 80 toneladas de Assuão para a construção da Câmara do Rei. No total, os números são aproximadamente os seguintes: cerca de 5,5 milhões de toneladas de calcário, 8 mil toneladas de granito e 500 mil toneladas de argamassa. É muita coisa e é muito peso. E além de transportar essas pedras, também era preciso extraí-las de alguma forma. E era necessário fazer toda a construção rapidamente. Caso contrário, seria uma vergonha. O faraó morreria e não haveria onde colocá-lo. Para entender como os antigos egípcios conseguiram fazer tudo isso, o especialista em pedras Frank Burgos fez um experimento. Ele usou as ferramentas da época e os mesmos materiais. Ele descobriu que cerca de 3.500 trabalhadores poderiam produzir os 250 blocos por dia necessários para completar a Grande Pirâmide em 27 anos. É possível? Totalmente. E a vida do faraó Quéops foi claramente suficiente para completar a construção, embora não se saiba muito sobre ele. Um estudo de gerenciamento de obras realizado por egiptólogos em 1999 descobriu que o projeto inteiro necessitou uma força de trabalho média de cerca de 13.200 pessoas e uma força de trabalho máxima de aproximadamente 40 mil pessoas. E não, essas pessoas não eram escravas como se pensava anteriormente. Aliás, os antigos autores gregos são os culpados por isso. Eles, obviamente, não estavam presentes durante a construção, mas sabiam inventar coisas e soar muito convincentes. No entanto, para que a construção evoluísse com eficácia, deveriam trabalhar nela profissionais que não precisassem ser forçados, controlados e monitorados constantemente. E as pesquisas modernas confirmam isso. É verdade que não havia dinheiro no Antigo Egito naquela época, mas segundo os cientistas havia com o que pagar a construção da pirâmide. Muito provavelmente eram usados produtos alimentícios e até mesmo gado vivo. Pode ser também que as pessoas que construíam ficavam isentas do pagamento de impostos, o que também não era ruim. É claro que ainda existem disputas sobre a tecnologia da construção em si, mas todas elas se referem principalmente aos métodos de movimentação e colocação das pedras. Algumas pessoas até já tentaram fazer cópias das pirâmides por conta própria e geralmente não dá muito certo, mas é preciso lembrar que na construção antiga trabalhavam profissionais que sabiam manusear todas essas ferramentas antigas. Até mesmo os melhores profissionais contemporâneos levaram muito tempo para atingir o mesmo nível de habilidade. Mas eu não vou me deter em todas as possíveis teorias científicas e supostos métodos de construção, pois a construção e a investigação das pirâmides é um assunto sem fim. Dá para passar um vídeo inteiro só desvendando mitos. O importante mesmo é dizer que as teorias modernas sobre o surgimento das pirâmides parecem plausíveis, exceto aquelas em que alienígenas participaram da construção, é claro. Até mais!